Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação. E a gente está começando mais uma aula de Física diretamente dos estúdios aqui do canal Educação em Teresina. Galerinha, hoje a nossa aula ela envolve conhecimentos ainda sobre a óptica geométrica. Porém, a gente vai trabalhar hoje os espelhos esféricos, tá? A gente vinha trabalhando os espelhos côncavos, os espelhos planos até então, tá? E aí hoje a gente vai começar os espelhos esféricos. São divididos em dois, tá? O espelho convexo, cuja curvatura seria para fora, onde eu tenho a formação da imagem. Já o espelho côncavo, a curvatura seria para dentro, onde é a formação de imagem, tá bom? E aí a gente vai ter que lembrar desses dois espelhos durante toda a nossa aula, beleza? Então, começando o nosso encontro de hoje, eu sou o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação. Nossa aula é referente ao dia 30 de agosto e o nosso encontro de hoje, como eu já falei, ele vai trabalhar os espelhos esféricos. Perfeito? Antes da gente começar, eu queria mandar um abraço para todos que acompanham a nossa aula pelo YouTube, galerinha que está presente aí da EJA Sexta Etapa, e também a galerinha que está presente pelo IPTV, os meus anjos de todas as localidades aqui do Piauí. Tô vendo aqui que a sala de aula tá cheia, tá? Tô vendo a galerinha de Jerumenha, os meus anjos de Bom Jesus, Caridade do Piauí, Betânia, todos aí presentes na nossa aula, tá? E aí, a gente vai começar o nosso encontro de hoje, lembrando de todos os tópicos que a gente vai comentar. Vamos falar aí 4 tópicos básicos, que eu vou definir para você o que é um espelho esférico e quais são os seus tipos. A gente vai falar também dos elementos que um espelho esférico tem que ter, tá? E esses elementos são importantíssimos para a gente aplicá-los na prática, tá? E também os raios notáveis, que esses raios notáveis eles vão nos auxiliar a produzir as imagens, a construir as imagens, tá? Então esses raios são os raios de incidência e de reflexão nesse espelho, que a gente usava lá na reflexão da luz, tá bom? E aí a gente começa então a nossa aula agora, começando pela definição do que são espelhos esféricos, tá bom? Vamos lá. Espelho esférico, galerinha, é toda superfície refletora, certo? Porém, essa superfície, ela não é reta como nos espelhos planos. Ela é uma superfície que lembra uma calota, ou seja, lembra uma esfera, tá? Então, imagina aí que você tem uma esfera cortada ao meio. Uma dessas metades você vai chamar de espelho esférico, tá? Então não esqueça, toda superfície refletora que lembra uma calota, ou seja, que lembra uma esfera, é uma superfície chamada de espelho esférico, tá bom? E esses espelhos, eles são capazes de promover uma reflexão da luz, formando imagens regulares, ou seja, formando imagens bem definidas. E esses espelhos, eles estão presentes no nosso dia a dia em diversas situações, tá? Desde um espelho na saída de garagens, espelhos retrovisores de veículos, espelhos de supermercados, entrada e saída desses estabelecimentos, tá? Então,
esses espelhos eles estão presentes no nosso cotidiano bem mais do que a gente imagina, certo? E aí, jovens, a gente vai agora trabalhar com os tipos de espelhos esféricos que existem, né? Você tem esses dois, o espelho côncavo e o espelho convexo. Eu quero que você lembre das nossas aulas de espelho plano para que você saiba identificar onde é que eu tenho a superfície refletora, a superfície espelhada, e onde eu tenho uma superfície opaca, que não produz reflexo, tá? E aí eu quero que você lembre desse detalhe. Não esqueça, toda vez que nós temos essas retas, na parte que eu tenho esses tracinhos, essas retinhas, é exatamente o lado do espelho que eu não produzo imagem. Ou seja, é exatamente onde não tem reflexo. Ok? Já o outro lado, que eu não tenho esses tracinhos, é o lado que eu vou produzir reflexo. Então, no caso do espelho côncavo, o local onde eu vou produzir reflexos é exatamente a parte interna. Olha só. É exatamente o lado que fica para dentro. É o lado que eu tenho a produção de reflexo. Tá bom? Já o espelho convexo, a produção de reflexos acontece na parte de fora, olha só, partezinha para frente, né? É onde eu tenho a produção de reflexos, beleza? Então você tem essas duas diferenças, esses dois tipos diferentes de espelho. Côncavo, cuja parte que forma a imagem é a partezinha voltada para dentro, a parte da curvatura voltada para dentro. Já no convexo, a parte da curvatura voltada para fora é onde eu produzo a imagem. Show de bola, galerinha? Dúvidas até aqui? Tranquilo? Até aqui a gente só teve mesmo que distinguir os dois tipos de espelho. A gente ainda não foi a fundo nesse conteúdo, né? Podemos continuar? Certo, jovens? E aí, galerinha, a gente tem a presença especial, né, de uma amiga, Rosinha do Vale, está presente na nossa aula, estudando os espelhos também, né, Rosinha? Muito bem. Galerinha, vamos então observar agora quais são os elementos básicos de um espelho esférico. Todos os dois espelhos que eu mostrei agora há pouco, eles vão ter as mesmas estruturas, os mesmos elementos. Você vai presenciar nesses dois espelhos 6 características básicas. A primeira é o centro de curvatura que nós chamamos de C, tá? Lembra que esse espelho, eu falei que ele formava uma esfera, né? E toda esfera vai ter um centro de curvatura. Ela vai ter um ponto central. E aqui, nos espelhos esféricos, não é diferente. Eu vou ter um ponto central, tá? Da curvatura desse espelho. Lembra que o espelho esférico é só uma parte da esfera. Então, o espelho é só isso aqui. Certo? Mas se a gente projetar
a esfera completa, você vai ter um centro, um ponto central dessa esfera. E esse ponto é o que nós chamamos de centro de curvatura, tá? Como a esfera é um círculo em 3 dimensões, essa esfera também vai possuir um raio, não é? O raio é a distância do centro da curvatura até um ponto mais externo, até um ponto periférico desse círculo, dessa esfera, tá bom? Então, o R seria o raio de curvatura, o raio dessa esfera. Vamos ter também um ponto chamado de V. Esse ponto é o vértice desse espelho. O que é o vértice, professor? É um ponto que eu vou ter o cruzamento do espelho, que é essa parte azul mais escura, com esse eixo principal, que é uma reta na horizontal que corta o meu espelho ao meio. Então, esse eixo principal, no ponto que ele cruza o espelho, eu chamo esse ponto de vértice. Ok? Nós temos também um ponto chamado de foco principal, que é um ponto médio, entre o centro de curvatura e o vértice do espelho. Temos também a chamada distância focal. E aí eu vou representar aqui para vocês, nessa imagem, quem iria fazer o papel do foco e quem iria fazer o papel da distância focal. Então vamos lá. Eu já conheço o vértice V e eu já conheço o centro de curvatura C. Quem que eu falei que era o foco principal? O foco principal, jovens, é exatamente um ponto médio entre o vértice e o centro de curvatura. Então, seria um ponto, um ponto central que divide essa distância ao meio, essa distância entre o centro de curvatura e o vértice. Porém, quem é essa distância? Essa distância não é o que nós estamos chamando de raio? É, professor, porque é a distância do centro do círculo até um ponto mais externo. Exatamente. Então, eu posso dizer que o foco, ele divide o raio ao meio. Não é isso? Pode, professor, pode falar isso. E a distância focal é essa distância do vértice ao foco principal. Professor, se o foco principal divide o raio do espelho ao meio, então eu posso dizer que a distância focal, F minúsculo, é o raio dividido por 2? Você deve falar isso. Você não pode não, você deve falar, tá? Então existe uma diferença. O foco principal é o ponto em que o teu espelho vai focar. É o ponto em que ele produz um foco. Mas existe uma distância, que será a distância do espelho até o foco. Essa distância é chamada de distância focal. O foco sempre será representado pela letra F maiúscula e a distância focal sempre será representada pelo F minúsculo. Tá bom? Show de bola, jovens!
Beleza? Bom, galerinha, continuando aqui nosso material, depois de ter observado esses elementos, que eles sempre vão aparecer em todos os espelhos esféricos, a gente vai conhecer agora os raios notáveis. O que são raios notáveis, professor? São raios incidentes e raios refletidos que vão nos auxiliar a produzir imagens, tá? Eles vão nos auxiliar na construção de imagens por esses espelhos. E aí eu tenho 4 raiozinhos notáveis que vão nos auxiliar nessa construção. O primeiro é um raio que, olha só, ele incide paralelo ao eixo principal. Ele colide no espelho e ele é paralelo ao eixo principal. O eixo está aqui, ó. E esse raio que colide com o espelho, que ele está falando, é esse raiozinho aqui, ó. Essa setazinha paralela ao eixo. Tá? Então você vai observar o seguinte. Essa retazinha paralela ao eixo, se ela incide no espelho, o que acontece depois dessa incidência? Olha só, ela reflete passando pelo foco principal do espelho. Então, ela incide paralela e reflete passando pelo foco. Professor, qualquer raio que é paralelo ao espelho, qualquer raio que é paralelo ao espelho. Vamos fazer de outra forma. Olha esse outro azulzinho aqui. Professor, incidiu no espelho paralelo ao eixo. O que acontece? Reflete passando pelo foco. Ah, professor, então todos que incidem paralelos ao eixo vão refletir passando pelo foco? Vão. Em todos os espelhos, sendo esférico, sim. Professor, faça aí de novo. Eu fiz no côncavo, que ele tem uma curvatura para dentro. Vamos fazer no convexo agora. Vamos ver se dá certo. Incidiu paralelo. Professor, não passou pelo foco, não. Calma, ele vai refletir para fora, já que a curvatura é para fora, mas eu vou ter que projetar um raiozinho refletido passando pelo foco. Então, não é o próprio raio refletido que passa pelo foco, não. É uma projeção dele. Tá? Vamos fazer a mesma coisa. Esse aqui de baixo, ó, veio paralelo, refletiu para fora, já que a curvatura é para fora, e aí eu projeto um raio refletido passando pelo foco principal. Ok? Esse foi o primeiro raio notável. Incide paralelo ao eixo, reflete passando pelo foco. Tá? Vamos para o segundo. Vamos lá. O raio de luz que incide passando pelo foco
reflete paralelo ao eixo principal. Oxente, professor, mas lembra do primeiro, é só o inverso. O primeiro, ele era paralelo na incidência e refletia passando pelo foco. Agora a gente vai ter o oposto. Quando a incidência passa pelo foco na primeira vez, a reflexão volta paralela. Olha só, vamos lá. Na incidência, passou pelo foco e foi no espelho. Isso, professor. Passou pelo foco já na primeira vez. Então, vai refletir paralelo ao eixo principal. Faz um outro aí, professor. Vamos lá. Veio, incidiu, passou pelo foco e foi para o espelho. Reflete como? Paralelo ao eixo principal. Tá bom? Professor, o senhor fez no espelho côncavo, que a curvatura é para dentro. Vamos fazer com a curvatura para fora, o espelho convexo. Vai dar certo? Com certeza. Bora lá. Incidiu no espelho. Professor, mas o foco fica do lado de dentro. Beleza. O raio vai refletir, mas você vai projetar a incidência passando pelo foco. Toda vez que a parte do espelho for dentro dele, você vai ter que projetar esse raio. Você vai imaginar ele passando para dentro. Professor, agora faz de novo com aquele lá de baixo. Vamos lá, olha só. Incidiu no espelho. Eu vou projetar a incidência passando pelo foco, mas a reflexão tem que ser paralela. Olha como deu certo nos dois casos. Tá? Então, não tem segredo. Se incidir passando pelo foco, tem de qualquer forma que refletir paralelo. Vamos lá para o terceiro raio. Esse aqui é mais fácil. Esse aqui é mais fácil. Esse aqui diz assim: todo raio que incide passando pelo centro de curvatura vai ter que refletir pelo mesmo caminho da ida. Tá? Então, a gente vai observar o seguinte: todo raio de luz que ele, antes de incidir no espelho, passou pelo centro de curvatura, ele vai ter que refletir voltando pelo mesmo caminho. Eu coloquei duas setinhas diferentes, mas só para que você pudesse observar que ele vai e volta pelo mesmo caminho. Tá? Mas você pode representar por uma mesma setinha. Beleza? Vamos aqui para o espelho convexo. No côncavo a gente já fez. Passou pelo centro do espelho, tem que voltar pelo mesmo caminho. Vamos lá no convexo. Incidiu no espelho, mas como o centro do espelho fica do seu lado de dentro, então você vai ter que projetar os raios incidentes passando por esse centro. O côncavo fica do lado de fora, né?
Porque a curvatura, ela é para dentro. Então, se eu projetar, se eu tentar desenhar aqui um círculo, ó, o centro fica fora do espelho. Agora, a diferença para o convexo é que o centro desse espelho, que é esse pontinho aqui, ele fica do lado de dentro. Então, toda vez que qualquer parte do espelho ficar do lado de dentro dele, eu tenho que projetar esses raios aqui, ó, esse tracejadozinho, que ele vai passar pelo centro de curvatura. Professor, mas se passou pelo centro de curvatura, vai refletir pelo mesmo caminho da ida, né? Exatamente. O raio refletido volta pelo mesmo caminho. Bom? Vamos para o quarto e último raio notável. Esse aqui também é muito fácil, muito simples. Veja só. Quando a luz incide no vértice do espelho, ela vai refletir produzindo uma reflexão regular. Tá? Ela vai refletir produzindo uma reflexão regular. Ou seja, você terá um ângulo de incidência e um ângulo de reflexão iguais. E esses raios eles serão simétricos. Olha só. São iguais, né? Quando eu falo simétricos é porque eles são idênticos, tanto na incidência quanto na reflexão. Então, observe. Se eu tenho um raio de luz que ele vai incidir diretamente no vértice do espelho, que é esse ponto de cruzamento entre o eixo e o espelho, eu vou ter a reflexão desse raio e eu vou produzir ângulos de incidência e de reflexão iguais. Tá bom? Isso acontece também no espelho convexo. Olha só. Produzir também dois ângulos iguais. Tá? Então, nunca esqueça. Se passou pelo vértice, vai refletir simetricamente em relação ao eixo. Ou seja, vai formar dois ângulos iguais na incidência e na reflexão. Bom, professor, toda vez que eu for construir imagens, eu vou ter que usar os quatro? Não. O que eu falei para vocês quando a gente estava estudando espelhos planos? Eu disse para vocês que eu só preciso de, no mínimo, 2 raios de luz para que eu consiga produzir imagem. Então, você pode escolher 2 desses 4 raios notáveis toda vez. Sempre vai dar certo para produzir imagem. Então, vamos agora construir essas imagens? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, dos 2 espelhos, como é que eu produzo essas imagens. Vamos lá. Vou começar com o espelho côncavo, porque esse espelho ele vai produzir diversas imagens quando eu vou cada vez mais me aproximando do espelho. Para cada posição diferente que eu coloco o meu objeto, eu vou produzir diferentes imagens. Tá? Então, eu vou começar pelo primeiro caso. O primeiro caso, galerinha,
o objeto ele está depois do centro de curvatura, né? Ele está depois desse centro de curvatura. Ou, dependendo do referencial, você pode dizer que é antes do centro de curvatura. Tá? Então, o que eu vou fazer? Vou escolher dois raios notáveis. Vou começar pelo primeiro. O primeiro que eu escolhi é aquele que incide paralelo ao espelho. Perdão, paralelo ao eixo. Tá? Se ele incide paralelo, ele tem que refletir passando pelo foco. Olha só ele passando pelo foco. E aí, professor, e agora? Sobram 3 para me escolher. O outro que eu vou escolher é o que passa diretamente no foco. É o segundo raio notável. Quando ele passa diretamente no foco, ele reflete paralelo ao eixo, né? É o oposto do primeiro. Nesse ponto que há o cruzamento dos dois raios notáveis, é o ponto que eu vou produzir a minha imagem. Certo? Professor, e aí? Essa imagem, ela tem quais características? Ela vai ser uma imagem real, porque ela é formada não dentro do espelho, mas sim fora dele. Ela é uma imagem menor quando eu comparo com o objeto. Veja que a árvore ela é muito grande, a árvore é objeto, porém a árvore imagem ela é bem pequena. E essa imagem ela é invertida. O objeto ele está com as folhagens para cima, porém a imagem está com as folhagens para baixo. Tá bom? Então, no primeiro caso, quando o objeto está além do centro de curvatura, a imagem formada é real, menor e invertida. Tá? Segundo caso, jovens. Vamos lá para o segundo caso. Nesse segundo caso, eu vou trazer o objeto mais para perto da curvatura do espelho. Então, eu vou colocar esse objeto sobre o centro de curvatura. E aí, professor, o que vai acontecer? Depois disso, você tem que passar os dois raiozinhos notáveis. Daqueles 4 que eu falei, você tem que escolher no mínimo 2. O primeiro, eu vou escolher incidindo paralelamente ao eixo. Quando ele incide paralelamente ao eixo, como é que ele volta? Ele volta passando pelo foco. Certo? Vamos para o segundo raio. O segundo que eu escolhi foi o que passa pelo foco diretamente. Quando ele passa pelo foco diretamente, ele vai refletir paralelo. Então, é o oposto do primeiro, né? E no ponto de cruzamento dos dois raios, eu vou produzir a minha imagem. Veja só que essa imagem, ela tem características seguintes. Ela é real, ela é igual em tamanho em relação ao objeto e ela é invertida, ou seja, ela é de cabeça para baixo. Novamente, uma imagem ela é real quando ela é formada fora do espelho. É uma espécie de holograma, tá? Vamos para o terceiro caso. Vou colocar agora esse objeto entre o centro de curvatura e o foco do espelho. Nesse caso aqui, novamente, tenho que pegar
2 raios notáveis no mínimo. O primeiro que eu escolhi é o que incide paralelo ao eixo principal. Ele reflete passando pelo foco. Vamos para o segundo. Passa pelo foco diretamente, então ele reflete paralelo. Certo? A imagem formada, ela tem que se formar na posição de cruzamento dos raios. E essa imagem, ela vai ter as seguintes características. Ela é real, novamente é formada fora do espelho, tá? Ela é maior que o objeto, então ela tem tamanho maior, e ela é invertida, novamente, né? Ela é criada de cabeça para baixo, certo? Então você está observando aí que quanto mais eu me aproximo do espelho, quando ele é côncavo, eu vou criando imagens cada vez maiores, só que elas são invertidas, tá bom? Quarto caso é quando eu coloco sobre o foco do espelho. O que vai acontecer agora com a minha imagem? Para criar essa imagem, novamente eu tenho que escolher 2 raios notáveis. O primeiro, ele incide paralelo ao eixo, reflete passando pelo foco, bem onde está o objeto. Certinho? O segundo raio, eu escolhi o raio que ele passa pelo vértice do espelho. Ele tem que refletir formando ângulos simétricos, né? Show de bola? E aí um detalhe muito especial. Nesse quarto caso, eu não vou produzir imagens. A imagem, ela é chamada de imprópria. Como eu não tenho cruzamento de raios, então eu não tenho formação de imagem. Só há formação de imagem quando os raios notáveis se cruzam. Professor, o que acontece nesse caso? Você vai ficar na frente do espelho, mas não vai se ver. Tá? Você não vai ter reflexo porque você está exatamente sobre o foco desse espelho. Então a imagem é chamada de imprópria. O último caso dos espelhos côncavos é quando você está bem próximo do espelho, que é quando você se encontra entre o foco e o vértice. Tá? Novamente, eu vou escolher 2 raios notáveis. O primeiro incide paralelo ao eixo principal, reflete passando pelo foco. E o segundo que eu escolhi é o que passa diretamente no vértice. Ele reflete formando uma simetria, né? Olha só, os ângulos são iguais, certo? Agora, nesse caso, eu vou ter o cruzamento dos raios notáveis dentro do espelho, tá? Como eles vão se cruzar dentro do espelho, a imagem já não será real. A imagem, ela será virtual, ou seja, ela vai ser produzida dentro do espelho. Você observa que a imagem agora ela é maior, né? E ela é direita, assim como a folhagem do objeto da árvore é vista para cima, da imagem também. Esse espelho aí, galerinha, ele é o mais comum no nosso dia a dia. É o espelho de maquiagem que muitas pessoas utilizam para se maquiar. É o espelho também usado nas clínicas de estética, tá bom? Para que você tenha uma dimensão maior
do seu rosto e consiga ver ali os processos que você deseja fazer relacionados à estética. Esse é o último caso envolvendo o espelho côncavo. E aí, para a gente finalizar a nossa aula, a gente vai ver o caso do espelho convexo. O único caso. Qual é a única imagem que ele forma? Vamos lá. Vou escolher aí o raio notável que passa pelo centro de curvatura e retorna pelo mesmo caminho da incidência. E vou escolher o que incide paralelo e reflete passando pelo foco do espelho. Como esses dois pontos eles são internos ao espelho, então eu tenho que realizar as projeçõezinhas, né? Que é essa linha tracejada. Onde é que esses raios eles se cruzaram? Exatamente no ponto que eu vou ter a formação da imagem. Então, nesse espelho convexo, a imagem ela é virtual, porque ela é formada dentro do espelho. Ela é uma imagem menor, que ela é menorzinha que o objeto. E também ela é direita, ela não é vista de cabeça para baixo. Esse último caso, jovens, o espelho seria o espelho de garagem, espelho de supermercado e espelho retrovisor. Que o foco desse espelho, o objetivo dele, é você ter imagens menores para ampliar o seu campo de visão. Por isso que ele é usado, por exemplo, em garagens, tá? Para que você tenha uma ampla visão do que está à sua volta na saída e na entrada dos veículos. Jovenzinhos, a gente vai finalizar então o nosso encontro de hoje, tá? Finalizamos o nosso material sobre espelhos e a gente se encontra no próximo encontro agora no mês de setembro, né? Já que agosto está finalizando. Até a próxima aula, jovens, e tchau, tchau!